Olá, minha amiga e meu amigo, mais uma vez nos encontramos para continuarmos a nossa meditação na Palavra de Deus, sendo guiados aqui pela lição. Chegamos ao final das semanas e quantas lições preciosas aprendemos no texto bíblico, não foi? Te agradeço porque esteve comigo durante todos esses dias e continua ainda, né? Não somente apreciando, porque eu sei que você se torna um missionário e uma missionária de Cristo compartilhando esse vídeo com seus amigos. Obrigado de coração. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça, se inscreve no nosso canal para ele se fortalecer e também quando você aciona ali o sininho das notificações, você vai saber quando um vídeo aqui for postado, tá bom? Vamos juntos fazer aqui um resumo do que nós aprendemos da história de Jacó lá no Egito. Olha, Deus estava reservando para o capítulo final da história de Jacó uma surpresa extraordinária para aquele servo dele, né, Jacó. Jacó teve que sofrer amargamente, dia após dia e ano após ano, a ausência do seu filho amado José. José e Benjamim foram os filhos de Raquel, o amor da vida de Jacó. Raquel morreu e lhe restou esses dois filhos que o fazia lembrar da sua amada. Aí, quando ele estava tranquilo, seus irmãos chegam com aquela túnica toda ensanguentada e lhe dar o golpe terrível, dizendo que José foi despedaçado pelos animais do campo e morreu. Aquele homem sofreu tremendamente. Não havia dias que ele não chorava, que ele não sofria, como a dor lhe era uma ferida, a saudade era uma ferida aberta no seu coração. Não havia dias que ele não sofria. Mas José não morrera. José estava sã e salvo lá na terra do Egito. Agora se tornara o grande governador do Egito. E depois de toda aquela história que nós presenciamos de José testando e provando os seus irmãos, depois de convencer-se de que eles haviam mudado, arrependido do pecado que fizera, ele se revela aos seus irmãos e pede para que Jacó vá ao seu encontro. E Jacó sai de Canaã e vai para o Egito, amando de Deus. Foi o próprio Deus que disse, não temas descer para o Egito. E ele, quando encontra José, diz a Bíblia que ambos se abraçam e choram por um longo tempo. O reencontro. Emocionado, olhando para os olhos de José, Jacó lhe disse, agora eu posso morrer em paz, porque eu vi a tua face novamente. Olha, o que nós aprendemos nessa história é que a aprovação ela tem um início, tem um meio e tem um fim. Ela não dura para sempre. No momento certo, Deus nos levanta, Deus nos dá a alegria do descanso das provações. Chegou esse momento para a vida de Jacó. E ali ele se estabelece, nós vimos a história que José o leva para conhecer Faraó. Faraó, mesmo sendo e considerado pelos seus contemporâneos como o sacerdote supremo dos deuses, é Jacó quem o abençoa. Nós conhecemos aí o contexto de tudo, nós sabemos que os deuses que Faraó representava não eram verdadeiros, não existiam na verdade, só existia na cabeça de Faraó e dos seus adoradores. O Deus verdadeiro era o Deus de Jacó, por isso ele se coloca como o abençoador. O maior abençoa o menor, o mais importante abençoa o menos importante. Quando Jacó abençoou e ele aceitou, de uma certa forma ele estava declarando que de fato Jacó poderia lhe trazer algo positivo como uma bênção do seu Deus. E assim foi feito. Jacó pressente que vai morrer, já está aí com 147 anos de idade, reúne os seus filhos em santa inspiração, lhes profere palavras proféticas acerca do seu futuro. Ele disse, eu vos farei saber o que acontecerá, o que vos acontecerá em dias vindouros. E aí ele pronuncia a bênção a cada um dos seus filhos de acordo com o seu caráter. Nós vimos também que ele profetizou a vinda de Siló, que viria da tribo de Judá. Judá é simbolizado por um leão, por isso Jesus foi chamado leão da tribo de Judá.
E esse Messias haveria de subjugar todas as nações da terra. Diz a Bíblia que todos os povos obedeceriam. Aí nós lembramos das palavras de Paulo, quando fala que todo joelho se dobrará perante o nome de Cristo. Aí eu falei ontem e antes de ontem que nossos joelhos precisam se dobrar no tempo de paz, para que naquele tempo, onde todos, indeterminadamente, hão de dobrar os seus joelhos, se é fiel ou não, se acredita ou não, se aceitou Jesus ou não, todos irão se dobrar diante dele, que nós dobremos os nossos joelhos no tempo de paz, para que quando chegar nesse dia, ele se dobre não por força, não forçado pela circunstância, mas com o coração alegre e feliz por reconhecer Jesus como nosso Salvador. Ao contrário, aqueles que não aceitarem o tempo de paz serão forçados pelo peso da circunstância. Ou seja, não tem como negar. Esse Jesus que eu neguei a vida inteira, agora está na nuvem dos céus, e aí chorarão as lágrimas amargas do arrependimento. Esse não pode ser o meu e nem o seu caso. Querido amigo, deixa eu ler para você aqui um resumo de Ellen White que fala assim, a vida de José ilustra a de Cristo. Foi a inveja que moveu os irmãos de José a vendê-lo como escravo. Esperavam impedir que ele se tornasse superior a eles. Semelhantemente, os sacerdotes e anciãos judeus tinham inveja de Cristo, temendo que ele roubasse deles a atenção do povo. Mataram-no para impedir que ele se tornasse rei, mas ao agirem assim, foi esse mesmo resultado que obtiveram. Ou seja, Jesus se tornou o rei dos reis ao vencer a morte, e eles o mataram para que isso não acontecesse, e foi exatamente o que aconteceu. Escute bem. José, mediante seu cativeiro no Egito, tornou-se um salvador para a família de seu pai. Contudo, esse fato não diminuiu a culpa de seus irmãos. Da mesma forma, a crucifixão de Cristo pelos seus inimigos fez dele o redentor da humanidade, o salvador de uma raça decaída e o governador do mundo inteiro. No entanto, o crime de seus assassinos foi tão hediondo como se a mão providencial de Deus não tivesse dirigido os acontecimentos para a sua glória e o bem do ser humano. Que coisa terrível, né? De fato é assim. Tudo tornou bom, todo mal se tornou em bem na vida de José. Mas isso não desculpou o pecado dos irmãos de José, da mesma forma que não desculpa o pecado daqueles que traíram a Jesus e o crucificaram. Escute mais. Assim como José foi vendido aos gentios por seus próprios irmãos, Cristo foi vendido aos piores de seus inimigos por um de seus discípulos. José foi acusado falsamente e lançado na prisão por causa de sua virtude. Assim também Cristo foi desprezado e rejeitado porque sua vida justa e abnegada era uma repreensão ao pecado. A paciência e a humildade de José e a nobreza de sua generosidade para com seus irmãos desnaturados representam o resignado sofrimento do Salvador e seu perdão não somente aos seus assassinos, mas a todos que vão a ele confessando seus pecados. E aí nós vemos esse paralelo da vida de José e de Cristo, como as histórias se entrelaçam, se encontram para nos mostrar exatamente o que Jesus foi capaz de fazer para nos perdoar, para nos abrir as portas do céu, como a sua misericórdia, a sua bondade, ela é patente, ela é visível aos olhos quando nós lemos a sua história. Esse é o Jesus que nós acreditamos, a quem devotamos a nossa vida. É o Jesus que você precisa entregar também, a sua vida, a vida dos seus familiares. Esse Jesus voltará em poder e majestade a esse mundo para colocar um fim definitivo à maldade e ao pecado, à violência e à morte. Somente aqueles que nesse tempo encontrarem a Cristo, aqueles que em tempo lhe entregarem o coração, hão de ser salvos naquele dia. Porque existe a porta da graça que está se fechando. Jesus diz que a porta é apertada, mas é a que conduz à salvação. Larga é o caminho que conduz à perdição. Apertada é o caminho que conduz à salvação e são poucos, diz ele, que passarão por ela. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É o convite de Jesus a cada um de nós.
Nós precisamos nos esforçar. Nos esforçar contra a nossa natureza pecaminosa que nos leva para baixo, que nos leva a ser inimigos da lei de Deus, que nos leva a desconsiderar os reclamos divinos, quando Ele nos deixa claro o caminho que devemos seguir. Devemos lutar contra essa natureza baixa, contra essa natureza carnal e pecadora, para contemplar a Cristo. Essa é a nossa parte. Como que nós iremos fazer isso? Submetendo-nos a Deus, através da leitura da sua palavra, através da oração diária, através da pregação do Evangelho, de participar da vida da igreja, porque a igreja existe com o único e exclusivo propósito, preparar um povo para o retorno de Cristo. Quando você participa dos interesses da igreja, você se prepara para o retorno de Jesus. Ao fazer tudo isso, você se submete a Deus e aí cumpre-se na sua vida as palavras de Tiago 4, versículo 17, que lá nos é dito, submetei-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo não pode suportar aquele que busca a presença de Cristo. Ele desiste, ele tenta, mas esse tentado, ele vai a Cristo todas as vezes quando é tentado e busca de Cristo a força para resistir à tentação. O diabo desiste e diz, eu não posso contra esse, vou buscar outro, que esse fique por aí. Querido amigo, querida amiga, essa bênção é dada a cada um de nós. Você e a mim podemos alcançar essa grande bênção. Já pensou? O diabo desistindo de nós? Pois é, ele desiste, ele foge, ele sai correndo, porque ele não pode contra aquele que está em Cristo. Ellen White diz que a mais débil alma, quando com Cristo, é mais do que suficiente para enfrentar as hostes satânicas e vencê-las. Que essa seja a sua realidade, querido amigo e querida amiga. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por sua bênção, Senhor, e a tua misericórdia. Há em Ti a esperança de vencermos todas as coisas e permanecermos inabaláveis. Somente em Ti. Por isso, Senhor, nós queremos ligar a nossa vida a Ti, o nosso coração ao Teu, para que possamos permanecer firmes. Pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Eu fico aqui ansioso, esperando por você, para começarmos a nossa última, na verdade, a nossa próxima lição. Terminou, né? Hoje é o último dia dessa lição. Estava até esquecendo. Essa é a 13ª e nós iremos entrar numa nova etapa, na nova jornada de estudos da palavra. Terminamos o livro de Gênesis hoje, que esse livro, que é a leitura desse livro, que o estudo desse livro tenha sido para você uma bênção, como foi para mim também. Que Deus te abençoe. Espero você na próxima temporada.